Oiê, estamos de volta na nossa aula 2, continuação, mais 15 minutinhos. Bom, então as principais funções biológicas do sistema imune. O que o nosso sistema imune tem que fazer? Eu tinha acabado de falar que se o sistema imune não tiver um controle, ele também causa doença, né? As doenças autoimunes. Então a gente precisa que o sistema imunológico trabalhe muito bem dentro de uma faixa e ele tem como função o quê? Reconhecer e eliminar. Gente, regra. Se o microorganismo, se a célula cancerígena não for reconhecida, já não adianta mais nada. O, todas as funções do sistema imune envolvem o quê? Reconhecimento. Lembra que eu falava que o microorganismo ele faz de tudo para não ser reconhecido? A bactéria vai lá e muda o seu glicocálice, o vírus vai lá, tem uma camada lipídica em volta, que é tudo para fazer ele não ser o que ser reconhecido. Então, o nosso sistema imune, a principal coisa que ele tem que fazer é reconhecer. Porque a partir do momento que ele reconhece, ele consegue desenvolver a forma de eliminar. Então, o sistema imune ele tem que reconhecer para ele poder eliminar moléculas alteradas e células lesadas ou mortas. Renovação celular é feito pelo sistema imunológico. Por que quando a gente não dorme bem, não tem uma noite de sono adequada, a gente começa a ficar com olheira, a pele vai ficando feia, né? Vai ficando cansada. Porque eu não permiti no descanso ter essa renovação celular pelo sistema imunológico. Eu não ativei o meu sistema imunológico, ativei no sentido de eu preciso dormir e descansar para renovar o meu sistema imunológico, porque ele é formado por células. Células têm que ser renovadas, no caso do sistema imunológico, todos os dias. Então, quando eu não durmo, eu já dou uma diminuída nessas células do sistema imune e eu não dormi, eu não tenho a renovação, né, a eliminação dessas células velhas. O sistema imunológico também tem que reconhecer e eliminar agentes infecciosos, aí sim vai entrar qualquer microorganismo, tá? Vírus, bactéria, fungo, protozoário, eumintos, isso tudo envolvendo o quê? Os mecanismos de imunidade inata e de imunidade específica. Então, como que o sistema imune elimina agentes infecciosos? Através de dois sistemas que nós vamos aprender, que eu já vim até comentando com vocês na outra aula agora. A imunidade inata e a imunidade específica ou imunidade adaptativa. São essas duas formas que ele vai reconhecer e eliminar. A eliminação aqui de células mortas ou lesadas são próprias do sistema imunológico inato, tá? Reconhecer e eliminar células tumorais, olha aqui o que eu tinha falado para vocês. O desenvolvimento de câncer pode ser um sinal de que o sistema imune deu uma diminuída, certo? Então, assim, o surgimento de câncer, né, ele é um sinal de que o nosso sistema imune ele não conseguiu detectar. Você teve ali uma baixa do sistema imunológico, que pode ter sido desenvolvido por vários fatores, né? E isso ficou impedido de que o teu sistema, as suas células de defesa reconhecesse lá a primeira célula cancerígena e eliminasse. Eu sempre falo, gente, que a gente diariamente desenvolve célula cancerígena, tá? Todos os dias, as nossas células estão sofrendo mitose e uma célula ou outra, ela tem uma alteração genética e ela é uma célula cancerígena. Por que a gente não desenvolve câncer todos os dias? Porque nós temos um sistema imune que está atento e que elimina aquela célula logo no começo, tá? Por isso que a gente vai desenvolver, às vezes, algumas doenças quando a gente fica imunodeprimido. Porque daí o sistema imune vai deixar passar coisas que ele não reconhece e aí não tem como ele eliminar. Por isso é importante manter o nosso sistema imune fortalecido. Como professora, pessoal da nutrição sabe muito bem e vão aprender, é claro,
que a alimentação é fundamental para a manutenção do sistema imunológico. Você tem uma diversidade de alimentos que vai fornecer vitaminas, que vai fornecer os sais minerais, a quantidade adequada de cada um, é o que a gente precisa para o sistema imune. A gente sabe que dormir é essencial para a manutenção do sistema imunológico, por isso que quando as pessoas estão seja lá com uma gripe, né, comum, uma gripe forte, ou com alguma doença mais grave, ela precisa dormir, ela precisa repousar para deixar o sistema imune dela, né, trabalhar. E além disso, o estresse é uma das coisas que deprime o sistema imunológico. Então, evitem se estressar, gente. É fácil. Eu sei que vocês não se estressam. Não, vida é tranquila. Todos nós temos, ainda mais agora, né? Falando agora nesse momento, né? Por que é importante a gente manter a saúde mental? Para não deprimir ainda mais o nosso sistema imunológico, certo? Mantém pensamentos bons na cabeça, tenta se alimentar o melhor possível, tenta dormir bem, né? Sempre que possível, eu sei que tem alunos que faz plantão, mas quando possível, tenta dormir, porque é isso que vai ativar o sistema imune, e o sistema imune bom já é 90% do caminho andado. E outra função aqui, então, do sistema imunológico, reconhecimento e eliminação de células, tecidos e órgãos de origem genética diferente. Olha só! Quando eu recebo uma célula, um tecido de origem genética diferente, o meu sistema imune reconhece e ele quer fazer o quê? Eliminar. Por isso que para eu ter transplantes de tecido, tem que ter um alto grau de compatibilidade lá, né, do meu glicocálice, das histocompatibilidade, e ainda assim o sistema imune vai reconhecer algumas diferenças. E aí a pessoa tem que tomar o quê? Quem faz transplante? Imunossupressor. Por isso que quem faz transplante é uma pessoa imunodeprimida. Ela toma remédio para que o sistema imune dela não reconheça e não elimine aquele órgão, mesmo tendo lá 97, 98% de similaridade. O sistema imune vai detectar, certo? Passando para o nosso próximo, imunologia é o quê? Função fisiológica do sistema imune é a defesa contra micro-organismos infecciosos. Entretanto, mesmo substâncias estranhas não infecciosas podem causar resposta imune. Muitas vezes, nós temos um sistema imune detectando um simples ácaro como um vírus extremamente letal. E ele faz uma reação exagerada no teu corpo. Nossa, você começa a espirrar, vai inchando, vai coçando, né? É uma reação exagerada do sistema imune. Às vezes, substâncias que não são infecciosas, como pólen, como alguma coisa do alimento, gera uma resposta imune porque o teu corpo acha que aquilo é extremamente perigoso. A gente vai aprender lá para frente as reações de hipersensibilidade, que é uma resposta do sistema imune, de pessoas que não podem usar bijuteria, não pode usar blusa de lã, não pode passar coisas hidratantes na pele porque tem reações alérgicas. Isso tudo é o sistema imune reconhecendo substâncias que não são micro-organismos como sendo perigosas para o nosso corpo e ele causa uma resposta. Né? Geralmente vai levar a uma inflamação, aumento do fluxo sanguíneo, aumenta macrófago, e isso pode ser tão perigoso se envolver as vias aéreas que pode fechar a glote e a pessoa pode ter dificuldade para respirar. Tá? É muito grave, ocorre principalmente com alimentos, né? No caso aqui de fechar a glote. Pessoas que são alérgicas a determinado tipo de alimento e aí causa uma reação, aumenta tanto o fluxo sanguíneo que vai obstruindo as vias aéreas, a pessoa não consegue respirar. Reação exagerada do sistema imune. Conceitos básicos de imunologia. Então, imunologia é o estudo das defesas do organismo contra as infecções. Reações a substâncias estranhas que podem ser micro-organismos ou não. Às vezes é uma reação a um simples grão de pólen, que nem causaria nada.
Quando que isso tudo começou? Lembra lá, gente, que eu falei para vocês da vacina? Como que começou a vacina lá da vaca, da varíola, né? Então, começou isso de existe alguma coisa no nosso corpo que nos defende, né? Lá por volta de 1796 com Edward Jenner, que ele é o médico que fez as primeiras vacinas com amostra enfraquecida ou atenuada da varíola bovina. E aí ele sabia que os seres humanos ficavam protegidos, né? Imunes. Eu ia falar imune, mas não existia a palavra imune. Mas que eles ficavam protegidos da varíola humana, que era muito mais patogênica do que a varíola bovina. Lembra lá naquela época que não havia ainda confirmação de que micro-organismo causava doenças. Então, era tudo, né, uma caixa, surpresa. Não existia comprovação nem de micro-organismo e nem do sistema imunológico. Mas esse médico conseguiu criar uma forma, então, de proteger as pessoas da varíola humana, que era muito mais perigosa, muito mais letal do que a varíola bovina, através de um processo chamado vacina. Ok? A gente vai entender depois como que a vacina é produzida, como que a vacina é feita. Deixa eu me tirar do meio dos epítopos dali, né? Olha só, antígeno. Isso aqui vocês têm que prestar bastante atenção para não confundir o que é antígeno e anticorpo, porque um é específico para o outro. Um antígeno, ele leva a produção específica de um anticorpo que é específico para ele, tá? O antígeno, gente, é um sinal, uma proteína, um lipídio, alguma substância que é reconhecida, tá? Que tá ali, ó, na membrana externa do meu microorganismo, que ele pode ser reconhecida e ele é específico daquele microorganismo, certo? Então, o antígeno é qualquer substância que é reconhecida pelo meu sistema imune e ele tem uma parte específica, tá? Que é o epítopo, que é uma região específica daquele antígeno, daquele microorganismo. Esse epítopo com esse antígeno vai levar à produção de um anticorpo específico pelo sistema imune adaptativo da pessoa, tá? Então, o anticorpo, ele reconhece o antígeno específico, com o seu epítopo específico. Essa parte de epítopo é muito importante, porque às vezes as vacinas são produzidas somente com os epítopos do antígeno. Eu consigo remover aquela molécula, eu consigo remover aquela glicose, aquele carboidrato, que é o epítopo, e só isso daqui já é o suficiente para estimular o meu sistema imunológico, tá? Por isso que as vacinas, elas não causam a doença, tá? Porque ela ou é micro-organismo atenuado ou é o epítopo do antígeno, tá? Mas então, retomando, vamos lá, muita coisa, né? Muito nome já, vocês adoram esses nomes. Antígeno. Antígeno é a substância, é o micro-organismo que ele vai levar a estimular o nosso sistema imune a produzir o anticorpo. Pode ser um micro-organismo, tá? O epítopo, o antígeno. Então, o antígeno pode ser um micro-organismo e ele leva à produção de anticorpos específicos pelo meu sistema imune. Esse antígeno, ele tem um epítopo, que é um pedacinho específico do meu antígeno, que é o que é determinante, que é o que reconhece, que é o que é específico desse antígeno. Então, o anticorpo, olha só, ele se encaixa perfeitamente nos seus epítopos. Ó, aqui eu tenho um anticorpo que tem uma estrutura mais redondinha, então ele é específico para esse antígeno. Aqui eu tenho um anticorpo que tem um formato triangular. Esse anticorpo interage com esse epítopo, então ele é específico para esse antígeno aqui. Esse anticorpo, ele reconhece esses epítopos aqui, certo? Então, ele é específico para esse antígeno. Então, eu tenho no meu antígeno um epítopo, que é uma parte específica que vai levar à produção de um anticorpo. E esse anticorpo vai
destruir, eliminar o antígeno com o epítope, certo? Beleza. Até logo.